Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Estudaremos hoje lição de número 8, sendo verdadeiros. O nosso texto base para a leitura em classe, Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. Nós vamos estudar os tópicos atos de dar esmola e a hipocrisia, auxiliando o próximo sem alarde, Deus contempla o bem que realizamos. Então, de acordo com esses tópicos, nós vamos agora para o nosso comentário. Sigamos. Lição 8, sendo verdadeiros. Quando se trata de ser verdadeiro, nós não fugimos do olhar de Deus, que tudo vê. De acordo com a Bíblia, os seus olhos são como tocha de fogo. Deus conhece o ser humano por dentro e por fora. Ele vê como se fosse um vidro de cristal, que nada tem em oculto. Por isso que quando nós estudamos sobre o Apocalipse, mar de cristal, ruas de ouro e de cristal, porque nada está escondido às suas vistas. Deus conhece todas as coisas. E quando Deus conhece todas as coisas, nós estamos falando do coração do homem, que guarda também as coisas que os seres humanos fazem nas suas escondidas. Porque as pessoas acham que só elas podem ver e enxergar o que fazem. Elas pensam que só elas sabem o que sabe, aquilo que faz. Elas acham que nenhuma outra pessoa tem olhos para ver. Aquilo que faz às escondidas, Deus está vendo às claras. Então Jesus sabia muito bem disso, porque sabia o que estava acontecendo dentro da vida da mulher samaritana. Porque embora a mulher conhecia o seu estado, Jesus também conhecia. Então não é só nós que conhecemos o nosso estado. Deus também nos conhece, principalmente por dentro. Se os homens nos veem, Deus ele sabe quem somos. E às vezes nós não somos aquilo que dizemos ser, mas Deus sabe quem verdadeiro somos. Então, tu sabes, mas Jesus sabe quem tu és. Tu sabes o seu andar e proceder, mas Jesus conhece aquilo que tu sabes. Então, mediante o coração, nós temos, em sendo verdadeiros, a integridade, ser inteiro, a pureza, sem nenhuma contaminação na alma. A gente está tratando de algo interno. Porque sendo verdadeiro, irmão, se for do lado externo, do aplaudir, do ser bonzinho, para ser visto e ser até mesmo recompensado pelos homens, pelos aplausos, pelas palavras, isto não agrada a Deus. Esta aula de hoje vai pegar muito de surpresa porque, infelizmente, são muitos que fala, mas não faz o que diz. Isto está dentro da obra da hipocrisia dos fariseus, da qual Jesus condenou, porque eles diziam que sabiam a letra. Mas Jesus o confrontou dizendo, vai e fazes o que diz a letra. Jesus fazia o que estava na letra. Ele fez. Ele não só ensinou, mas também fez o bem a todos. Glória a Deus. Nós estamos falando exatamente da pureza de coração, onde nós somos verdadeiros. Não adianta esconder as coisas quando a gente não faz de boa vontade. Nós temos dois tipos de crente logo no começo de Atos dos Apóstolos. Onde nós podemos se enquadrar? Em ser Barnabé ou ser tipo de Ananias e Safiras?
Nós estamos mostrando dois tipos de coração. Um coração generoso, onde ele pode entregar aquilo que é dele por direito de herança. O Barnabé, ele entregou aquilo que ele tinha herança, isto é, ele tinha a escritura. Barnabé, ele tinha exatamente uma escritura de uma terra, então ele era o herdeiro. Ele vendeu e entregou aos apóstolos para a obra missionária. Então, a hipocrisia, irmãos, é um caminho terrível que leva até a morte. E Ananias e Safiras foi exatamente através da hipocrisia, quando eles queriam ser vistos pelos homens. Eles combinaram a mulher por trás de tudo isto, porque quando a mulher está por trás, isto é um problema. Para nossa surpresa, a mulher tem que estar na nossa frente. Porque foi Deus quem disse, ela estará diante de ti. Quando ela está diante de ti, ela vai te proteger, porque vem a serpente. E se ela estiver diante de ti de uma forma espiritual, ela vai lhe consultar. Mas se ela estiver por trás, Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Se ela estiver por trás, é a mandona. É por trás que vem as coisas ruins. Então veja, meus irmãos, a coisa é forte, viu? Então Deus vê todas as coisas. E quando nós tratamos de pureza, estamos tratando de um crente verdadeiro, honesto, como o coração de Barnabé. Porque quando a questão da frieza, da pobreza espiritual, porque aquele crente tipo Ananias e Safira, irmão, eles sofrerão juízo terríveis por causa da sua hipocrisia e mentira. Então eles, sem graças daquilo que faz, da hipocrisia, morrerão na graça. E alguém diz que a graça não tem lei. E por que eles morreram? Por que Ananias e Safira morreram no tempo da graça? Foi exatamente no tempo da era apostólica. Jesus já estava na glória, sentado à direita do Pai. Então Deus não retém o juízo para os que praticam a impiedade. Então a lei são para eles. Tenhamos o cuidado. Amém? Então veja que Deus vê. Então a prática da religião, ela só pode ser de uma forma plausível e aceitável se ela for feita diante de Deus. Quando ela é feita diante de Deus, ela tem recompensa celestial. Porque a verdadeira religião é aquela que está diante de Deus. E não diante dos homens, porque aquela diante dos homens, ela está no nível humano. Ou seja, ela não sai daqui. Recompensa aqui, tudo aqui na terra. A recompensa somente dos homens. Não tem recompensa celestial, não tem galardão eterno. Morrerão aqui mesmo a sua recompensa. Então, por isso que nós observamos que o verdadeiro religioso é aquele que está diante de Deus, para que não seja vã esta religião. Porque aqueles que usam a hipocrisia na sua religiosidade, não adianta. Porque Deus vê e eles fazem diante dos homens. Já receberam o seu galardão. Amém? Então a gente percebe que Ananias e Safira foram mortos na hipocrisia, sem a graça, na graça. Sem graça, na graça. E a gente percebe que eles queriam ser vistos. Então Jesus condenou e eles perderam o seu galardão. Então veja, o problema maior está dentro de nós, que é um caminho para a morte. Quando a gente fala das nossas ofertas ao Senhor, o Senhor disse, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Então, Deus ele quer habitar aqui e não a oferta. Por isso que ele diz, tira a oferta do teu coração, entrega no altar,
Amém? Então a oferta tem que estar no altar. Aqui tem que estar a oferta e não no coração. Então Deus tem que estar aqui. Amém? É diferente. Porque a oferta estando aqui, ela se torna o Deus. Isto é, mamon. Então nós não podemos deixar que o mamon seja nosso Deus. E assim nós vamos glorificando a Deus quando Deus está no nosso coração. Temos pureza, integridade, sem contaminação de alma, sendo verdadeiros, como também era Noé e Ló no seu tempo de uma geração perversa e maligna. Amém? Então, meus irmãos, a hipocrisia é a tentativa de enganar o Espírito Santo. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo ele conhece as profundezas de Deus, como enganar o Espírito Santo? Isto é, de certa forma, uma tolice. Porque ninguém engana Deus, irmão. As pessoas podem enganar o seu pastor, o seu dirigente, sim, enfim, aos de casa, mas Deus, que fez todas as coisas ocultas e visíveis e invisíveis, Deus conhece tudo. Ele sabe o futuro, Ele conhece tudo, enfim, Ele sabe, Ele te vê, Ele nos vê. Amém? Então, como ofertamos ao Senhor? É deixar a oferta dentro do coração ou Deus dentro do coração? Então, tiramos a oferta ou deixamos a oferta? Não ponhas nela o coração. Então, se temos esse problema de hipocrisia, ela é resultado de ciúmes. Resultado de ciúmes. O crente Barnabé, generosamente, com um coração cheio de pureza, fez uma ação louvável que estará computado do céu o seu galardão. Isto é verdadeiro. Mas o crente Ananias e Safira, com ciúme daquilo que o Barnabé fez, então vai iniciar uma grande hipocrisia naquilo que eles vão fazer. Vão mentir. E Pedro diz que eles mentiram ao Espírito Santo. E o juízo foi fulminante. Caíram um e caiu o outro. Foram enterrados no mesmo dia. Terrível essa ação. Amém, meu querido irmão? Então Jesus, ele sabe. Jesus sabe quem é o hipócrita. Ele sabe. Ele sabe quem é o seu testemunho. O testemunho do hipócrita. Ele sabe qual é a sua natureza. Ok? Então Jesus, ele sabe. Jesus sabe quem é o hipócrita. Então o maior inimigo do homem é os instintos. Quando se trata de instinto, está tratando do seu ego. Viu? Também da sua mente, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito humano. Então tudo está sendo girado aqui para que nós possamos ter ou santidade, amém? Ou pecado. Viu? E os pecados, quando saem dessa natureza pecaminosa, ela sai em forma de quê? De ostentação, de impureza, sem fé, sem obras, falsas virtudes, viciado na mentira, na hipocrisia. Então veja, meus irmãos, que tudo isso aqui está sendo girado, ou para ser santo, ou para ser pecado. Amém? Ainda mais, temos, além da sua mente, ok? Temos consciência, subconsciência, temperamentos. Tudo isso tem que ser tratado. Se temos a obra do Espírito Santo, leva à santidade. Mas se jaz no mundo do maligno, está em pecado. Não tem como fugir. Amém? E tratando da aula de hoje sobre ser verdadeiro e não ser um hipócrita, um fariseu, estamos falando de utilidade sem ser visto pelos homens.
tipo de pregos, quando são usados de uma forma útil, eles desaparecem. Coloca-se um prego, passa-se a pintura, não tem mais prego. Assim deve ser visto diante de Deus as nossas obras. Glória a Deus. Lembra dos varais da arca e também os varais do altar de sacrifício, os varais também do altar de incenso? Todos esses varais tinham argolas. Então, a tipo de ser argola, assim somos nós nas nossas ações. Então, elas estão exatamente, olha, onde estão as argolas? Deixa eu fazer aqui. As argolas estão aqui, ó. Os varais estão aqui, de um lado e do outro. Então essas argolas, que são essas aqui dos varais, elas são úteis, mas elas estão aqui sem nenhuma atenção. Elas estão no canto. Vocês percebem que até mesmo em fotografias, imagens de Arca da Aliança, você nem percebe que tem argola. Não te chama a atenção. Porque as nossas obras não é para ser visto pelos homens. E quando nós fazemos algo para Deus, o homem está totalmente de fora das nossas ações. Somos, em obra, tipo de pregos úteis que não aparecem. E argolas que não dão atenção. Glória a Deus. Amém? Esta é a nossa obra que nós devemos prosseguir, sem tocar trombeta, fazendo tudo para a glória de Deus. Quando nós fazemos qualquer coisa, por pensamento, por palavra ou por obra, e que Deus é glorificado e não o homem, todas essas obras serão computadas no computador celestial. E Deus em Cristo vai recompensar cada um segundo o seu proceder verdadeiro. Glória a Deus. Amém? Deus é fiel e recompensará todos aqueles que praticam em amor. São reações em amor. Glória a Deus. E não carnais. Amém? Neste lado nós temos os fariseus e o seu pecado da hipocrisia. Dentro da área aonde eles vão ostentar, vão ter impureza, não haverá fé nas suas obras. Esta só obra será uma obra falsa, fake, ok? Que não terá recompensa no tribunal de Cristo, mas serão condenadas no juízo final. Então essas falsas virtudes, estas obras são falsas virtudes, que através da ostentação, da impureza e que não há fé, tudo é feito para ser aceito somente por homens e não por Deus. Então cria-se um vício. E eles só vivem nesta hipocrisia. Por quê? Porque eles ficam viciados. É terrível, né? Porque eles querem fazer as coisas para ouvir. Eu gostei da sua pregação. Eles querem ser vistos, irmãos. Como é bonito o seu terno, o seu sapato. Eles querem ser vistos pelos homens. Eles ostentam. Eles procuram ser aquilo que não são. Verdadeiros teatros. E as pessoas não conhecem ele realmente por dentro. E Deus condena essa atitude humana de querer aparecer aquilo que não é. Então veja que tudo que ele faz não é original, já que está na hipocrisia. Então é como um teatro mesmo. Nada é original. Tudo é falso. Tudo que ele faz é teatral. Então se é um teatro, então não tem nada original. Então veja que tudo está sendo feito dentro de um outro destino, de um outro desejo, de um outro propósito. Então o cristão deve viver o equilíbrio de suas virtudes. Viu? Deve ser equilibrado, o domínio próprio. Equilibra-se.
Seja um crente espiritual e veja que o Espírito Santo é quem vai fazer, pelas suas ações, dar glórias a Deus. Mas quando há um desvio doutrinário, espiritual, que não tem um temor a Deus, ele faz, ele vai fazendo. O negócio dele é essa terra, é o ouro dessa terra, é as coisas dessa terra. Ele não pensa no céu, nem nas coisas do céu, nem de cima. O negócio dele é só visível. Enfim, é um homem totalmente carnal, que vive debaixo do sol, tem nenhuma perspectiva que há um céu, que há um Deus. Ele está sendo iludido por este mundo que jaz no maligno. Então, aquele que está sendo viciado pode ser um cristão. Na sua hipocrisia, ele deixa de lado as virtudes verdadeiras. Ele até praticava alguma coisa para ele, e Deus gostava. Mas depois foi sendo levado pela vaidade, a vaidade vã, e sendo tratando-se através de costumes. Então, quando a gente fala de costume, então aquela prática costumeira que vai tratando-se de um viciado na hipocrisia, então torna-se na sua vida uma instituição. Então está sendo instituído a hipocrisia, e ele agora não é só um hipócrita, é um iníquo, é um ímpio, terrível. É um cego guiando o outro cego a um buraco. Então, não deslugar o diabo. Por quê? Porque o diabo vai fazendo todas essas coisas para que o homem vá para o lago de fogo, caia em condenação. Então veja que Jesus sabia, ele vê tudo. Não tem como fugir, irmão. Viu? Como Deus vê tudo, ele diz que essa casta de hipocrisia de fariseus, a gente pensa que é os demônios. Né? Os demônios saem em nome de Jesus. Os discípulos disseram: ah, estamos alegres. Jesus disse: se alegre porque seu nome está escrito no livro do céu. Mas ele se alegrava porque os demônios se sujeitavam a ele. Só que os fariseus estavam ali. Havia uma hipocrisia entre eles. Aí Jesus disse: esta casta de fariseus, de endemoniado, só sai com jejum e oração. Irmão, se o crente não vigiar, viu? O jejum é a única forma, e a oração, de desatar as ligaduras, quebrar o jugo de Satanás, da hipocrisia. Viu? Está em Isaías. Então devemos soltar as ligaduras da impiedade, porque essas ligaduras são presas de Satanás. Então eles atam através da mentira, da hipocrisia, e a única forma de quebrar esta ligadura é jejuar e orar. Jesus não jejuou e orou 40 dias? Então aquilo que eu retenho, o pão, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, eu não quero, eu estou em jejum. E durante o período de jejum, aquilo que eu absteve-se, eu vou pegar e entregar a alguém, um próximo, um necessitado, para comer. Foi o que Jesus fez quando ele saiu do deserto, quando estava 40 dias sem comer, ele multiplicou pães e deu à multidão. Glória a Deus. Este é o verdadeiro jejum, irmão. Quando aquilo que eu retenho para mim comer, no período do jejum, eu entrego em forma de generosidade ao meu irmão, ao meu próximo, ao necessitado. Glória a Deus. Eu estou quebrando as ligaduras, fazendo a vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Então veja que esta aula é tremenda, viu, irmão? É tremenda. Porque muitos vão chegar, vão abraçar você. E como é que tu sabe se ele é um hipócrita? Tem pessoas que só aceitam o abraço se ele der uns tapinhas lá nas costas. E outra coisa mais, irmão. Presta atenção. Você não sabe quem é quem. Deus sabe. Tu não sabe se ele está sorrindo verdadeiramente, se o sorriso dele é falso ou verdadeiro, se ele está
falando contigo se é falso ou se é verdadeiro? Você não sabe. Então tudo que ele faz, seja um sorriso, não sabe se é falso ou verdadeiro, não sabe se o serviço que ele presta a Deus é falso ou verdadeiro. Temos cuidado, irmão. Até quando ele chora, não sabe se está chorando verdadeiramente. Deus sabe. Jesus sabe. Amém? Glória a Deus. É. Então veja que os homens querem ser vistos pelos homens. E Mateus 6:1 fala da sua recompensa na terra, sem recompensa no céu. Então Tiago ele vai falar das obras da fé. E Paulo da fé sem as obras. Quando Tiago fala das obras da fé, e Paulo da fé sem as obras, é porque a fé nos leva ao galardão, ao tribunal de Cristo. E quando Tiago fala das obras, ele está simplesmente dizendo que a fé é verdadeira. Só isso. Então, juntando Paulo e Pedro, nós temos uma verdadeira fé e obras. Glória a Deus. Quando Pedro fala das obras, está dizendo que a fé é verdadeira. Sempre levando para a fé. Glória a Deus. Porque não há uma obra que tenha uma recompensa se ela não está justificada pela fé em Cristo. Glória a Deus. É assim. Fé e obras. Glória a Deus. Então o segredo da recompensa celestial é fazer tudo, mas em secreto. Manter o secreto. Saindo do secreto, aquilo que deve ser secreto, já perde a recompensa. Porque já recebeu na terra. Alguém já disse, é bom, é agradável, é louvável. Vamos aplaudir. Não tem mais recompensa porque já está recompensado na terra. Deus recompensará o justo na ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Amém? Então, temos que ter cuidado. Nós vamos agora dar continuidade nessa parte. Ok? Amém? Então, essa parte será estudada de uma forma tremenda. Recompensa no trono branco. Aqui é para ímpios. Ok? E aqui para justos. Então eu tenho o juízo daqueles que serão humilhados, porque eles foram exaltados aqui na sua hipocrisia. Quem foi exaltado será humilhado. Então, a chance é para quê? Seja humilde. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus aqui, hoje na graça, para que você seja o quê? Recompensado, exaltado. Amém? Aí nós vamos tratar de tudo isso aqui e muito mais, ok? Então nós vamos estudar aqui na nossa aula de costume, no nosso zap. 85 é o DDD. 991 28 12 60. Também é o nosso Pix. Você ajuda esse trabalho com qualquer valor e já recebe todas as aulas do nosso trimestre atual. Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Deus. Você pode receber mais aula também aí, apertando o joinha, apertando exatamente inscrever-se no canal, ok? E também um sininho das notificações. Quando você aperta, aparece no seu celular que chegou novas aulas. Amém? Então se inscreva. Amém? Não paga nada, é só apertar aí. Amém? Ajuda o professor, ajuda o canal e ajuda a divulgar esse trabalho como uma obra missionária em todo lugar da terra. Deus em Cristo vos abençoe e até lá, a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.